Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional neste 20 de novembro, dia de Internacional, confronto diante do Ceará lá no Castelão, em Fortaleza. Os jogadores do Inter passaram a noite de olho na televisão para ver Vitória e Palmeiras e também Santos e Mirassol, né? Tem uns bastidorzinhos interessantes para falar com vocês a respeito disso tudo, mas ainda as probabilidades do Internacional nessa rodada, a partir de vitória, empate, a gente nem vai falar sobre revés, né? Tem também uma lei municipal que autoriza a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e reabre, né? Ou reacende o debate sobre vender bebidas alcoólicas nos estádios e arenas aqui da capital e também do estado como um todo. Enfim, tem muita coisa pra gente falar, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, aquele sininho do lado do inscrever-se, o like é importante, o compartilhamento ainda mais. E hoje, quinta-feira, tem sorteio do Clube do Ernest, um óculos da Orro Sol e Grau, tá? Tu pode escolher ou no Shopping Moinhos ou no Bourbon Country, aqui do ladinho do Iguatemi. E aí, meu amigo, tu pode escolher também entre um Ray-Ban, entre um óculos da marca Orro, né, que também é a maior qualidade do mundo. Velho, é o sorteio de hoje da galera do Clube do Ernest. Tu não faz parte ainda, não tá fazendo parte? Então tem um link aqui na descrição pra tu, de repente, ou fazer um upgrade, né, porque daqui a pouco tu é do Ernest One, e aí essa galera não concorre. Quem concorre é só o Clube do Ernest. Aí no final de semana tem Prime Burger, na outra semana tem Vila do Farol, cara, tem camiseta do Inter, tem muita coisa pra gente pegar ainda e sortear e distribuir prêmios pra vocês, essa galera que tá sempre comigo aqui nos conteúdos, beleza? Bom, deixa eu falar primeiro da lei, cara. Olha só, ontem os vereadores eles aprovaram uma lei municipal que libera a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e nas arenas de futebol aqui do Rio Grande do Sul. Só que, claro, tem uma questão importantíssima que essa lei, ela é, vamos dizer assim, não ilegal, mas existe uma lei estadual que sobrepõe a lei municipal que proíbe a venda. Logo, a partir desta aprovação na Câmara Municipal, inclusive a lei é de um vereador que é colorado, o Márcio Binzeli, do PDT, vai ser reaberto o debate, aí sim, né, na Assembleia Legislativa, para que os estádios e as arenas do Rio Grande do Sul, então, vendam efetivamente, a partir de 2026, bebidas alcoólicas, tá? O que eu tenho sobre isso? Conversei com algumas pessoas próximas do Márcio Binzeli, também tem o secretário de esportes aqui do Rio Grande do Sul, que é o Gaúcho da Geral, e eles, os dois, prometem trabalhar juntos para que em 2026 haja a bebida alcoólica no estádio. Hoje a gente só pode beber nos bares adjacentes, dentro dos estádios não vende. Então o que eles querem fazer? Eles querem pegar e colocar o consumo antes, no meio e ao final do jogo. Aí tu pode vender dentro dos estádios. Durante o jogo, não. Salvo camarotes e áreas VIP. Aí sim, eles... talvez é um pouco mais... Dá pra dizer que é um pouco mais brando, né? A lei nesse sentido. Mas o público em geral não poderia, né? As arquibancadas normais. Então, fica aí o registro, fica aí também o registro de que vai, a partir de 2026, reacender isso aí. Os vereadores e na verdade, a política como um todo, dia 22 de dezembro, agora entra em recesso. Então, só voltam lá em janeiro, fevereiro. Cara, então, no primeiro momento, o início ali do Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, talvez ainda não haja. Mas depois ali, de repente, para um segundo semestre, talvez isso já vai acontecer, tá? Bom, dois empates, né? Empate do Vitória com o Palmeiras, empate do Santos com o Mirassol. E o Internacional se mantém na posição que começou a rodada, 15º. A única diferença é que diminuiu para um ponto só
a diferença entre o 17º e o próprio Internacional, que é o 15º. O Inter com 37, o Santos com 37 e o Vitória com 36. Hoje, se o Inter vence o jogo, vai a 40, abre 4 pontos da 17ª colocação e coloca o Vitória na obrigação de vencer praticamente todos os jogos. Porque o Vitória, gente, se vocês olharem pela tabela que está aqui do lado, além de tirar um saldo enorme, ele tem uma vitória a menos que o Internacional. Se o Inter vence o jogo hoje, vai a 40, tá? Se o Vitória ganhar, vai o próximo jogo e o Inter perder para o Santos, vai a 39. Ou seja, não passa o Inter. Então, consegue os mesmos 9 vitórias, só que aí tem que ou passar o Internacional também em vitória, o Inter teria que perder 2 jogos seguidos. E aí a gente tem, por exemplo, o Santos e o Vasco na sequência, então já que estamos falando numa vitória contra o Ceará e a próxima rodada já. E aí esses 2 jogos teriam de ser vitória do Vitória. Ele teria que conseguir os 3 pontos. Porque daí o Inter precisa, se o Vitória ganha o jogo, vai a 39, e o Vitória ganha o jogo para ir a 42. E o Inter estacionar nos 40. Se o Inter ficar, por exemplo, com a mesma pontuação do Vitória, o Vitória não passa pelos critérios de desempates. E principalmente pela questão do saldo menos 18. Então, é claro que eu estou preocupado. Com essa questão toda de matemática, de Z4 e tudo mais. Só que eu estou tentando mostrar para vocês que existe algo melhor ou algo bom na matemática de estudo. E é claro que a gente não está jogando nada, é claro que o Inter está com dificuldades em campo, quando joga razoavelmente bem empata seu jogo, tipo do Bahia, mas aí também tem a ver com a qualidade do elenco do Bahia e não a qualidade do Inter. Por exemplo, o banco do Inter, a gente teve que chamar o Richard, por exemplo. O banco do Rogério Ceni, ele chama o Everton Ribeiro e o Cauli. Então, esse sentido também é complicado. Então, o que eu digo, tá? A chance de rebaixamento neste momento, a probabilidade de cair é de 22%. Ou seja, 78% de chance de permanência na Série A. Pô, gurizada, eu prefiro olhar os 78, perdão, e não os 22. Então, vocês daqui a pouco podem ficar de cara, né? A gente tá pondo sal com a peneira e tal. Eu prefiro muito mais olhar o lado bom, o lado positivo. Depois que conseguir, cara, os 43 pontos, aí sim, tem que cobrar, tem que pedir para o Bisol ir embora, D'Alessandro ir embora, Mazuco ir embora, tem que falar com os conselheiros para ver, e aí, o que a gente vai pressionar o presidente? O presidente vai sair, o presidente vai renunciar, o presidente tem condição política de se manter agora no ano que vem, 2026, aí são outros 500, mas neste momento, velho, eu prefiro olhar o copo cheio da parada, tá? Porque olha só, se a gente pegar e ter que o jogo contra o Santos é obrigatório vitória, é obrigatório vencer no estádio Beira-Rio, um empate hoje, por exemplo, nessa questão matemática não é de todo ruim. Tu faz 4 em 6, eu tô falando de novo, tu é obrigado a vencer o Santos. Não interessa se ganhar, perder ou empatar hoje. Não interessa. Tu é obrigado a vencer o Santos, porque é um confronto direto, jogo de 6 pontos. Então, se já é obrigado a vencer o Santos, hoje trazer 1 ponto talvez não seja de todo ruim. E vou dizer mais, eu conversei com algumas pessoas lá de Fortaleza ontem, tá? Jogadores, inclusive, que estavam assistindo aos jogos, que estavam ali dando aquela secadinha, assim como todo o Colorado estava ontem assistindo o Palmeiras e o Vitória e o Santos e o Mirassol. E os jogadores, de uma certa forma, respiram aliviados que o Inter não perdeu posição e que o Inter não vai ter que pegar e buscar outros times. Assim como o Vitória precisa, assim como o Santos precisa, o Inter só depende dele. Continua essa questão de só depender dele. Então, nesse sentido, vou voltar a dizer, ninguém está colocando uma zona de conforto em cima de uma tabela ou em cima dos 2 empates entre Mirassol e Santos, Vitória e Palmeiras. Mas, ainda assim, o alento de só depender de si, ele é um facilitador. Para tu não entrar ainda mais pressionado, porque já está pressionado, porque é um lugar que o Inter não tem que estar. Então, nesse sentido,
os jogadores, eles acharam bom, pelo menos as pessoas, né, os jogadores que eu falei ontem à noite, tá? Tendência de time é aquilo que vem falando, ou o Bruno Tabata ou o Bruno Henrique. E aí os dois selecionáveis chegaram na madrugada, né, o Borré e o Carboneiro, e agora estão descansando, e a tendência é que pelo menos um deles jogue. Eu tô apostando no Rafael Borré, que o Rafael Borré agora entrou no último jogo, deu um passe, inclusive, né, da Colômbia. Eles jogaram alguns poucos minutos só, tá? Eu ainda acho que o Vitinho vai ficar no lado esquerdo, o Tabata do lado direito e o Borré vai ser o cara centralizado, o homem de referência lá na frente. Minha escalação em cima do que estou conversando com as pessoas. Ivan, Bruno Gomes, Vitão, Mercado e o Bernabei. O Luiz Otávio com o Alan Rodrigues, a linha de 3 com o Tabata, com o Alan Patrick e com o Vitinho, e lá na frente o Rafael Borré, com alternativas daí do Ricardo Matias, do Carboneiro, Gustavo Prado e assim vai, em cima aí até do Brian Aguirre, né? Daqui a pouco no segundo tempo, de repente botando o Bruno Gomes pro meio, enfim, o Brian Aguirre que tá recuperado aí, né? Da lesão na fáscia plantar, na fáscia do pé direito, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece que tem chance extra na KTO. Tu pode fazer uma múltipla de até 3 seleções com uma odd no mínimo 3. Se bater, feliz da vida todo mundo, né? Se não, a KTO te dá um cashback para tu pegar e ter mais uma oportunidade de botar uns pila no bolso, beleza? É a KTO te dando várias barbadas aí ao longo das rodadas do Campeonato Brasileiro. É a melhor casa de apostas do Brasil, a minha casa de apostas. Ela pode ser a tua também. Tem o link aqui no comentário fixado que tu pode pegar e te registrar e fazer parte da nossa galera lá na KTO. Não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. Tamo junto, forte abraço. Tchau!